É impossível que a gente busque, que a gente consiga justiça assim. É impossível. A gente tem agora as eleições vindo, a questão das urnas eletrônicas ainda muito duvidosas. A questão está muito duvidosa. A gente não tem, realmente, tem uma comissão da transparência, que ela existe, né? A comissão da transparência, ela existe. E essa comissão, ela é formada por ministros do STF, e para essa comissão foi convidada as Forças Armadas. Para essa comissão foi convidada as Forças Armadas, os comandantes, né, que fazem parte dessa comissão, fizeram um estudo, e nesse estudo eles constataram e pediram algumas alterações, é isso, né, Sombra? Isso mesmo, na verdade, o que acontece aí nessa questão das urnas eletrônicas também é algo bem polêmico, né? O TSE acabou rebatendo todas as sugestões e os questionamentos aí feitos pelas Forças Armadas. E o intuito era melhorar o processo eleitoral brasileiro, né? Trazer mais segurança, transparência. Todas as sugestões foram rejeitadas. Que o ministro Fachin, o atual presidente do TSE, disse que a eleição ela é assunto de forças desarmadas. O que você achou disso, Sheila? Gente, engraçado, né? Eles convidaram as Forças Armadas para participar disso. Para o quê? Para parecer que tem transparência e que tá tudo bem para os ministros e para o presidente do TSE, tá tudo bem para eles ter uma força armada fiscalizando-os, né? Eles parecia que era isso. Só quando eles viram que as Forças Armadas iriam entrar nesse comitê de transparência e que as coisas iriam mudar, que eles estavam entrando para realmente trabalhar e não para só para fazer de conta que estão lá, eles perceberam e falaram: ei, peraí, não vamos atender nada que vocês pediram, e aqui o assunto é de Forças Desarmadas. Então as Forças Armadas foram a convite do TSE, e também ele foi irônico, né, desrespeitoso com as Forças Armadas, dizendo que eleições é assunto para as Forças Desarmadas, que é mentira, porque as Forças Armadas sempre fizeram a segurança, né, das urnas. A Polícia Militar também, aqui no Paraná, sempre acompanhou as urnas, acompanhou a votação, acompanhou eleições, fez segurança das eleições antes do dia das eleições, durante e depois também. A gente sabe que todo o trabalho que é feito, e na verdade esse convite do TSE foi feito só achando que as Forças Armadas não entendiam de nada e que só iriam para fazer número, que não é o que aconteceu. As Forças Armadas entraram para realmente fazer a diferença, para questionar esse método de votação que está muito duvidoso, que agora veio à tona todas as dúvidas, e agora, como os brasileiros estão muito mais envolvidos, a gente vai questionar mesmo, vai perguntar mesmo. A gente teve a oportunidade de mudar isso há 1 ano, porque tem um prazo que pode ser mudado. A gente teve a oportunidade, quando a votação foi para a Câmara dos Deputados, nós perdemos, infelizmente, a votação, mas acredito que muitos deputados que votaram lá contra o voto auditável se arrependeram. Tenho certeza. Porque agora eles também correm o risco de perder as eleições ou de ter qualquer alteração nessas eleições. Eu não confio no método de votação, porque após votar não tem como auditar. A gente tem que votar e confiar na pessoa que vai controlar a urna. E quem controla a pessoa que controla a urna? Quem fiscaliza? Não, você tem que confiar porque sim. Como que eu vou confiar porque sim? Você confia quando você vai abastecer seu carro, que você abastece R$100, você não confere lá na bomba para ver se foi R$100? Ah, não, eu abasteci R$100. E quem confere? Onde que está registrado? Lá na bomba aparece R$100. Se você precisar de uma nota fiscal, lá no caixa eles te dão a nota fiscal que você pagou. Agora o voto, você vai lá, aperta um botão, vai para um sistema, sei lá que sistema é esse, onde pode ser sim adulterado, porque toda a rede
Toda a rede pode ser adulterada. Tudo pode ser adulterado. E tem que confiar em especialistas, que a gente não sabe quem é, para fazer coisas que mudam o país. Que muda a nossa vontade de colocar... Que muda... Pode ser diferente do que a nossa vontade de colocar pessoas lá no Senado, na presidência, no governo, na Assembleia, na Câmara. Não é justo isso. Não é justo com o povo brasileiro. Nós temos que ter um jeito de auditar, sim, o voto. Eu não concordo com a votação. Onde eu fui votada, eu deveria ter mais votos. As pessoas... Na última eleição aconteceu isso. As pessoas falaram assim, não, eu votei no meu candidato e não apareceu na urna onde eu votei. Isso já é uma causa de dúvida. E como que a gente não tem condições de auditar isso? De provar, não, você não votou, olha aqui o seu voto onde foi. Como que a gente não tem condições disso? Em 2022, a gente não tem condições de provar para a pessoa, para o eleitor, que ele votou ou ele não votou, ou ele votou errado. Sabe quando você vai lá e digita a senha errada do seu cartão, que na hora nega? E que se você fala, não por que não foi autorizado aí? Daí sai um extratinho lá, não autorizou porque você não tem saldo, não autorizou porque o cartão tá vencido ou alguma coisa assim. A gente tem que ter uma forma de auditar tudo isso. Sim, Sheila, na verdade, como você falou, a gente está falando de democracia, né? E as eleições, elas tornam possível, né, com que eu e você, a gente possa votar naquele candidato que nos represente. Então, se há essa possibilidade de fraude eleitoral, é algo que fere a democracia, né? Viola o nosso exercício da cidadania através do voto. E eu gostei muito do que a deputada Bia Kicis falou. Primeiro ela disse que se houvesse um questionamento, né, atual sobre o resultado da eleição, a gente sabe, o TSE não tem como provar. E para um candidato, né, que ele perdeu, que o outro ganhou. E que em um sistema eleitoral... qualquer que seja, tem que convencer o perdedor de que ele perdeu. E se você não consegue convencer o perdedor de que ele perdeu, é porque você não tem um mecanismo suficiente de convencimento. Então falta o quê? Transparência. Falta transparência. Quando tem transparência, o perdedor não tem do que reclamar. Porque se ele reclamar, a prova tá aqui, né? E não é o que tá acontecendo. E é o que está sendo discutido. É importante que a gente tenha um modo de provar que o perdedor perdeu e um modo de provar que o ganhador ganhou, mesmo não sendo a vontade da maioria da população, dos cidadãos brasileiros. Então a gente tem que ter isso. Mas as pessoas ficam questionando, falando que não tem mais como mudar isso. Mas enquanto tiver tempo, a gente ainda vai falar sobre isso, a gente ainda vai lutar por isso, porque ninguém pode calar a nossa voz. Mesmo todas essas prisões da internet, mesmo tudo isso que está acontecendo, mesmo o abuso de autoridade do STF sobre as pessoas que estão se dizendo contra todo esse sistema, mesmo com tudo isso, ainda assim nós não vamos nos calar. Porque não é o momento do brasileiro se calar, agora é o momento da gente realmente buscar mudar o nosso país, deixar os princípios sendo realmente guiados, sendo respeitados. É a vontade da maioria do povo brasileiro, e isso tem que ser respeitado.